Muito bem, meus queridos amigos, como vocês estão? Estamos aqui mais uma vez para que possamos ter uma aula de direito ambiental, tá certo? Nós vamos terminar os espaços territoriais especialmente protegidos e depois vamos adentrar dentro da matéria de reserva legal se der tempo, tá certo? Muito bem, antes disso, uma musiquinha aí para vocês poderem se concentrar na aula de hoje. Every single lie that tells me I will never measure love. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I'm held when I am falling short. And when I don't belong, oh, you say I'm yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. Muito bem, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado da música. E agora a gente entra dentro da nossa disciplina de Direito Ambiental. Espaços territoriais especialmente protegidos. Na nossa aula 7, tá disponibilizado lá no AVA, tá ok? Vocês podem acessar lá, tá legal? Nós falamos sobre muita coisa, falamos sobre as áreas especialmente protegidas, que estão discriminadas na Lei 6.938 de 81. Vimos vários exemplos com fotos ilustrativas em relação a essas APPs, tá certo? E agora vamos ter que ver em relação quando existe uma situação em que essa APP ela é suprimida. Aí o que deve ser feito? Então, existe uma área rural, e nessa área rural acontece de haver, então, uma parte da área da preservação permanente estar suprimida, está sendo utilizada para cultivo de grãos, está sendo utilizado para a pecuária. E aí, como é que vai ficar? Bom, existe dentro do Código Florestal, do novo Código Florestal, a delimitação legal em que essa área ela precisa ser recomposta. Então, você vai verificar comigo, lá no material, na aula 11, na página 11, mostra quando for em relação a matas ciliares, quando for em relação a nascente e olhos d'água, quando for em torno de lagos, lagoas naturais, e quando for em relação a veredas. Então, tem aí relacionando a área com o módulo fiscal. Tá certo? Bom, primeiro passo, a gente precisa verificar em relação ao que é o módulo fiscal. Esse módulo fiscal, vocês podem acompanhar no site da FAEG, da Embrapa. Vários são os sites que disponibilizam, no MMA também, Ministério do Meio Ambiente. É uma unidade de medida em hectares.
Então, que esse valor é fixado pelo INCRA e que varia de 5 a 110 hectares dependendo da região. Tá legal? Então, nós temos aí na região do estado de Goiás, né, uma área aí do módulo fiscal em relação até 20 hectares. Tá legal? No estado de Goiás. Essa é uma utilidade pública trazida por informação do IBGE. Tá legal? Beleza? Então, isso é para delimitação de área, de controle ambiental. Tá? Então, nós temos aí. E dentro de cada estado, ele vai delimitar da região, né? De cada região, de cada cidade. Tá ok? Então, por isso que é bem específica, tá? Beleza? Bom, e aí, pessoal, a lei federal, ela dispõe em relação, né, a essa recomposição, quando há uma diminuição da área de preservação permanente, ela precisa ser recomposta. A lei dispõe isso. Tá? E aí, aquele proprietário, aquele possuidor, quem estiver ali, ele vai ser obrigado a ter que acatar as normas de instrução, sob pena de haver, né, recair aí em responsabilidades, até por crime ambiental, uma vez que foi já notificado a ter que fazer essa recomposição. Então, vocês vão verificar que dependendo da área de preservação permanente, se for em mata ciliar, ela vai ser disposta de uma forma. Tá? Se for em nascentes, é de uma outra forma. Okay? Se for em torno de lagos e veredas, e assim sucessivamente, são diferentes. Tá legal? Então, no material vocês podem verificar, né, que em relação a matas ciliares, nós temos aí que a recomposição ela deve ser feita, né, acima de um módulo fiscal 5 metros, de 1 a 2, 8, de 2 a 4, 15, e acima de 4 módulos, né, um mínimo de 20 a 100 metros, é o que dispõe o artigo 19, né, do decreto 7.830 de 2012. O que é isso, pessoal? Bom, essa supressão é quando né, a área de preservação permanente ela for suprimida, ok? E de acordo com o cálculo que é feito pela autoridade fiscal competente, em relação ao tamanho da área que encontra essa área de preservação permanente. Então, vamos supor, se eu tenho uma propriedade, dentro dessa propriedade, um córrego corta a minha propriedade, esse córrego, de um lado e de outro, ele precisa ser preservado por área de preservação permanente. Tá legal? Então, dependendo da extensão desse córrego, vamos delimitar o tamanho da área de preservação permanente que vai ser necessário. 30 metros de um lado, 30 metros de outro, por exemplo. Tá? E aí, se eu estou suprimindo parte dessa reserva legal para poder fazer o plantio ou para poder estar desenvolvendo atividade de pecuária, então o tamanho que foi suprimido ele precisa ser recomposto, ok? E essa recomposição ela é baseada em módulo fiscal, tá? E aí há a necessidade desse distanciamento, né? Esses 5 metros eles são lineares, tá bom? Tá legal? Do corpo do rio, tá? Do corpo d'água, beleza? Tranquilo? E assim nós temos, né, em relação às matas ciliares, em relação às nascentes, né, pode até ser admitida atividade, né, agrocívio-pastoril ou o desenvolvimento de atividade de ecoturismo, né, só que é obrigatório que haja uma recomposição do raio, né, mínimo de 15 metros, né, de 15 metros. Então, quer dizer, o gado, como é que faz? Ele vai poder beber água na nascente? Olha, lá onde que realmente nasce, não. Tá?
Mas aí logo mais adiante, aí já é possível. Isso vai ser delimitado, né, pelo fiscal. Para quê? Para que aquela água não seque, né? Porque o gado não pise ali e acaba secando aquela nascente. Tá legal? Ah, vai ser uma atividade de camping, né, lá perto da nascente. Então, sempre tem turismo. Olha, então a gente precisa preservar, né? Precisa preservar ali a área da nascente. Tá legal? Então essa é a situação, beleza? Mas professor, o senhor está falando que pode haver atividade agrocívio-pastoril em APP e em reserva também, já que eu faço, estendo a pergunta para reserva? Olha, eu deixo aqui a minha nota que sim, mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, beleza? Vamos lá, continuando falando sobre recomposição, nós temos em torno de lagos e lagoas, né? Tem aí a dimensão de cada módulo, né? Como deve ser feito o acompanhamento da recomposição em metro linear, tá? E vai de 5 a 30 metros, né? De um módulo até 4 módulos fiscais. E nas veredas, elas já aumentam, né? Até 4 módulos 30 e acima de 4 módulos 50. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bom, nós vemos uma outra questão muito importante também, que é em relação de situações que estão irregulares. Como assim, professor? Vou te dizer. De repente, o IBAMA se depara com uma situação de uma área em que naquela área existe ali, né, vamos supor, um movimento sem terra, só um exemplo, bom? E pessoas que estão aglomeradas ali, tentando, né, sobreviver ali da terra, do plantio, elas estão ali há muito tempo, onde que antes era um latifúndio, e acabaram suprimindo parte da vegetação ali, tá? Parte da reserva legal, parte da área de preservação permanente, certo? Bom, então aquela propriedade ela está irregular, ok? Ela está irregular. Bom, e agora? Como que a gente vai fazer? Que jeito que a gente vai condicionar, né, para que aquelas pessoas aí possam continuar lá desenvolvendo a sua atividade do jeito que está, possam desenvolver a sua atividade, mas vão ter que fazer a recomposição da área que foi degradada, ou vão ter que sair de lá todo mundo e vão arrumar um outro lugar para esse pessoal, ou que eles se virem. Bom, aí pessoal, existe um choque muito grande de dois princípios, tá? De dois princípios. Primeiro, né, que o princípio que fala sobre o direito fundamental à moradia. Tá legal? Então, nós temos o princípio da função social. Ok? Esse é um princípio enorme. Tá? E de um outro lado, nós temos o princípio da preservação, né? da reserva, da preservação do meio ambiente. Princípio da segurança jurídica. Né? Então, como é que nós vamos fazer? E aí? Colocando esses dois princípios em choque. Bom, quando há esse confronto de princípios, logicamente que os tribunais eles precisam se posicionar. Né? Então, a gente precisa de ajuda de posicionamentos jurisprudenciais. E olha que o entendimento não é consolidado. Ok? O entendimento ele não é consolidado. Então, diante de uma situação dessa que se encontra irregular, tá? A gente precisa, claro, né, comprovada boa-fé, tá? Comprovada boa-fé, a gente precisa esclarecer o seguinte: existem dois princípios e esses princípios estão se confrontando entre si, tá? Então o judiciário ele vai apurar, ok? Ele vai apurar e ele vai determinar como que vai se dar daqui para frente a situação em questão de estar em desconformidade com a legislação ambiental.
Tá bom? O que acontece? O Tribunal Regional Federal da Terceira Região, por exemplo, ele diz, né, que não ia, de forma alguma, haver prejuízo para aqueles moradores que estavam ali. Né? Não iam haver prejuízo nenhum para aqueles moradores que estavam ali. Apenas delimitando que não houvesse mais degradação. Não houvesse mais degradação. Então, ou seja, ia ficar do jeito que está. Tá? Agora, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, por exemplo, ele já trouxe, né, uma situação em que, além de permitir a moradia, né, o interesse social, ele diz que ainda poderia utilizar a área de preservação permanente para fins de exploração, né, agropastoril. Então, quer dizer, é uma situação, até um tanto uma decisão, né, não usual, né, não usual, mas o TRF decidiu. No material aí eu trago, né, o agravo de instrumento e a ação civil também do Tribunal de Regional Federal da Quarta Região para que vocês possam verificar, tá certo? Então, pessoal, vocês podem verificar aí no material de vocês, tá legal? Agora, isso é na zona urbana, desculpa, na zona rural, tá? Uma outra situação também pode acontecer na zona urbana. E aí nós temos a lei, né, que fala sobre a regularização fundiária, que é a Lei 11.977 de 2009. Então, ela vai prever duas espécies dessa regularização em zona urbana. A de interesse social, né, que depende da aprovação do projeto pelo município, e a de interesse específico, que depende da aprovação, né, da autoridade licenciadora. Né? E aí tem que ser emitidas licenças, etc. e tal. Então, a de interesse social é pelo município. A de interesse específico é pela autoridade licenciadora. Muda totalmente a perspectiva. Tá? Porque um é o município e a outra específica é da autoridade licenciadora. Ou seja, aqui nesse caso, se estamos falando do nível municipal, é da SEMAS, né? Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Tá bom? E aí, considera-se área consolidada, né, para fins, né, dessa questão de haver a regularização fundiária de área urbana, uma densidade demográfica, né, superior a 50 habitantes, tá? E que tenha, né, os seguintes equipamentos de infraestrutura já implantados, né? Drenagem de águas pluviais urbana, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, distribuição de energia elétrica, ou limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos. Então, estamos diante de uma situação que houve uma degradação ambiental né, dentro de um APP e acabou aglomerando pessoas ali. Acabou aglomerando pessoas. Temos mais de 50 pessoas, 50 habitantes, né, por hectare. E então está havendo o início de uma cidade, por exemplo. Tá? E dentro dessa início de cidade, utilizando da APP, como é que vai ficar essa situação agora para regularizar? Olha, então se nós estamos falando que é dentro de uma zona urbana, né, caracterizando zona urbana, então tem que saber se o interesse é social ou se é específico. Primeira coisa, se vai ser o município que vai intervir ou se vai ser a secretaria que vai intervir. Beleza? Outra questão é se lá, nesse local, nesse aglomerado de pessoas, existem já, né, no mínimo, 2 dos equipamentos das infraestruturas que nós falamos. Ou drenagem de águas e esgotamento sanitário, ou abastecimento de água potável e distribuição de energia elétrica, ou limpeza urbana, né, coleta e manejo de resíduos sólidos e o esgotamento, por exemplo. Ok? Aí vai entrar dentro do plano, né, do plano de regularização do projeto, ou pela autoridade licenciadora, né, a SEMA, no caso, se for no nosso município, para que possam ser emitidas as respectivas licenças. Tá bom? Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, nós falamos aí sobre essa questão da degradação aí na zona
das APPs, né? E quando atinge uma zona urbana e quando é zona rural. Tá legal? Terminamos então o nosso material da aula 7 e daí passamos para a aula 8. Passamos para a aula 8. Beleza? Olha só. E o que nós vemos dentro da aula 8? Nós vemos a definição de reserva legal. Antes de entrar aqui, eu vou deixar para vocês, tá? No próprio site, ok? No próprio site relacionado à plataforma lá do AVA, vocês vão verificar que dentro da pastinha, tá? Dentro da pastinha respectiva à aula 8, desculpa, a aula 7, tá? Vocês vão ver como que funciona. Vai ter uma imagenzinha em relação, tá? Em relação à área de preservação permanente e a área de reserva legal, ok? Então eu vou deixar para que vocês possam verificar como é que funciona na prática, tá? Na prática, a distribuição da área agricultável, né? E da área que a legislação ambiental dispõe para que possa ser preservado o meio ambiente. Tá legal? Tranquilo? Então vocês cliquem lá na pastinha correspondente, tá? Da aula 7 e da aula 8, porque a aula 7 está falando sobre espaços territoriais especialmente protegidos, e a aula 8 fala sobre a reserva legal. Beleza? Tudo bem? Vamos nessa. Então, nós vemos aí na aula 8, tá? A chamada reserva legal. Reserva legal. E o que é isso, pessoal? O que é a tal da reserva legal? Olha, a reserva legal, ela está disposta, tá? No novo Código Florestal, ok? Na Lei 12.651 de 2012, tá? Vai dispor sobre a vegetação nativa e vai dar um monte de providência, beleza? Então, vocês podem verificar comigo que nessa lei, tá? Vem falando sobre as normas gerais de proteção à vegetação no artigo 1º, APP, reserva legal, exploração florestal, suprimento de matéria-prima, etc, etc. Tá? Firmando compromissos que o Brasil faz parte, né, e que os entes federativos têm responsabilidade. Tá? Todo aquele discurso político no início da lei. Tá legal? E no artigo 3º, vocês vão verificar aqui que tem conceito, tá? Para chuchu. Tem conceito aqui de Amazônia Legal, tem conceito de área de preservação permanente, tem conceito de reserva legal, área rural consolidada, tá? Pequena propriedade rural, uso alternativo, manejo sustentável, enfim. Nós já vimos o conceito da área de preservação permanente, tá? Na aula passada. Agora nós vamos ver o conceito de reserva legal. Artigo 3º, inciso 3. Diz assim a lei: reserva legal é a área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do artigo 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e proteção da fauna silvestre e da flora nativa. Ou seja, a área de reserva legal nada mais é do que uma extensão, uma porção de terra, tá? Em que nessa porção de terra é necessário, obrigatoriamente, que o proprietário ou possuidor ele deixe aquilo ali como uma vegetação nativa. Tá? Ali ele não pode mexer, ok? Ali ele não pode mexer. Tá legal? Então, o que dispõe o artigo 12? O artigo 12 dessa mesma lei vai falar o seguinte. Estou chegando aqui no artigo 12 para que vocês possam entender. Tá? O artigo 12 fala da delimitação da área de reserva legal. Todo imóvel rural deve manter a área com cobertura de vegetação nativa a título de reserva legal,
sem prejuízo de aplicação das normas sobre sobre as áreas de preservação permanente. Observados os seguintes percentuais mínimos em relação à área do imóvel, excetuados os casos previstos no artigo 68 desta lei. Inciso 1. Localizado na Amazônia Legal, aí vem 80% no imóvel situado em áreas de florestas, 35% no imóvel situado em área de cerrado, 20% no imóvel situado em áreas de campos gerais e localizado nas demais regiões do país, 20%. Então, esses 20% aqui é os 20% que nós nos encaixamos, tá legal? Aqui na nossa região. Então, quando o artigo 12 fala que essa vegetação nativa ela precisa ser preservada, está falando sobre a reserva legal, ok? Fauna, flora, etc. E não se confunde a área de reserva legal, a ARL, com a área de preservação permanente, APP. O que é isso, professor? Eu ainda não estou entendendo. Imagine só, nós temos uma propriedade de 100 alqueires, uma propriedade grande, tá? Relativamente grande. Dentro dessa propriedade de 100 alqueires é o todo, 100 alqueires. Dos 100 alqueires, uma parte dessa área, 20%, ou seja, 20 alqueires, tem que ser destinado à reserva legal. Ponto. Não tem... ponto. Beleza? Professor, e se dentro dessa minha área eu ainda tenho um córrego ou uma nascente que nasce ali naquela área de reserva legal e ela flui ali ao longo da minha propriedade? Bom, aí além de você ter a reserva legal, você tem que ainda deixar, ok? Deixar a mata, tá? A preservação da vegetação nativa em torno do corpo d'água, que é chamado de área de preservação permanente. Então, numa propriedade de 100 alqueires, se você tem, né, obrigatoriamente você precisa ter 20 alqueires de reserva legal. Se você tem um córrego que passa ali, ou um rio, ou uma nascente, dependendo da extensão desse corpo d'água, você precisa deixar preservado também a vegetação de um lado e de outro do corpo d'água, tá? Para que proteja ali aquele rio, aquele córrego, aquela nascente. Tá legal? Então, é uma área verde, tá? Que vai ser destinada aí para que haja essa preservação do meio ambiente. Então, se uma pessoa tem 100 alqueires, provavelmente ela vai poder cultivar aí, né, menos de que 70 alqueires, né, da sua área. Tá legal? Só que também a água valoriza, né, muito a fazenda, tá certo? Muita propriedade rural. Beleza? Tranquilo? Então é isso, tá, pessoal? É isso daí. Bom, para vocês terem noção do que eu estou falando sobre essa questão da reserva legal, tá? O Estatuto da Terra, lá em 64, ele já falava, tá, sobre a questão do imóvel rural, do prédio rústico, né, e da sua exploração, ok? E falava sobre a delimitação, né, dessa área, tá legal? Delimitação da área para a preservação ambiental, ok? Bom, além disso, nós temos também, né, uma outra situação que é a questão dessa área de reserva legal, né, ela tem que ser registrada, tá? Ela tem que ser registrada pelo município competente onde que essa propriedade se enquadra, tá? Então, dentro dessa situação, existe hoje, né, um sistema que é o chamado CAR, Cadastro Ambiental Rural, tá? E nós vamos ter uma aula específica sobre ele, onde que vai falar especificamente sobre a forma de cadastro, né, das propriedades rurais perante esse órgão, com, né, o mapeamento, tá, de todas essas áreas, para que isso esteja disponibilizado e seja atualizado no sistema, né, do SISDAMA,
para verificar como é que estão as áreas, se tem áreas que estão corretas, se tem áreas que não estão, a maioria, né, pode ter alguma irregularidade. E, pessoal, vou além. Tem áreas que nem existe reserva legal. Nem existe. Uma pessoa, né, tem uma área aí de 100 alqueires e não tem um alqueire de reserva legal. E aí? Como é que nós vamos fazer com essa pessoa? Bom, calma lá. Não vamos julgá-la até o presente momento. Ok? Não vamos julgá-la até o presente momento. Tá? Por quê? Porque é o seguinte. Pode haver, tá, a possibilidade dessa área localizada no município não ter um alqueire de reserva legal. Mas pode ser que a área de reserva legal, né, esteja vinculada à matrícula daquele imóvel, daquela área ali, só que a reserva legal se encontra em outro município. Isso pode, professor? Pode. Tá? Então, é o que o pessoal, né, costuma fazer, e é denominado, chamado, né, o CRA. Tá? Esse CRA, ele implica dizer, eu vou localizar aqui uma foto, tá? O CRA, ele implica dizer uma possibilidade de remanejo, né, da área de reserva legal. Ok? Então, por exemplo, se um produtor rural, né, ele tem uma área, na sua área, na sua propriedade, tem bem mais reserva legal do que é exigido, ou seja, numa propriedade de 100 alqueires, ele tem 50 alqueires de reserva legal, tá? 20 alqueires é o que delimita a lei e 30 está acima do que a lei diz. Ele pode dispor desses 30 alqueires, né, para poder negociar, por exemplo, com uma pessoa, geralmente um produtor rural, que na área desse produtor B, ele não tem a área de reserva legal na propriedade dele, então o proprietário B negocia com A para que possa vincular aqueles dos 30 alqueires restantes, 20 na propriedade desse proprietário B. Tá? Então temos a seguinte situação. Nós temos um proprietário A que tem uma área de 100 alqueires e ele tem a reserva legal de 20 alqueires e além disso está excedendo ainda mais 20 alqueires, vamos colocar assim. Okay? Então ao todo ele tem 40 alqueires de mata nativa ali. 20 é dele, 20 ele vai dispor dela. Ok? Daí o proprietário B, que também tem uma propriedade de 100 alqueires, tá? Não tem um alqueire de reserva legal. Ele foi já notificado pela autoridade competente e ele precisa dar um jeito para poder não ter que responder. Tá? Aí ele sabe que esse proprietário A está dispondo de 20 alqueires dessa mata. Ele pode negociar com o proprietário A, ok? E depois essa mata, que vai continuar lá na propriedade do A, mas vai estar vinculado à propriedade do B, ok? É um mecanismo, tá? É um mecanismo, é uma jogada, ok? E ela existe, tá? E ela existe, ok? Então esse aí é o famoso cadastro de registro, né, da área ambiental, tá? O cadastro de registro da área ambiental. Tá legal, pessoal? Beleza? Então, é um permissivo legal. O próprio Código Florestal ele permite, tá, essas cotas de reserva ambiental, ok? Chamadas CRA, cotas de reserva ambiental. Tá legal? Então, nós temos, né, uma legislação que fala a respeito, tá? Que fala a respeito dessa possibilidade, ok? Está lá na Lei 12.651 de 2012, né? No nosso novo Código Florestal. Inclusive, as regulamentações dessas cotas de reserva ambiental, elas estão disponíveis no próprio Ministério do Meio Ambiente, tá? No próprio Ministério do Meio Ambiente, ok? Porque, apesar de existir fundamentação legal,
não traz de forma específica, né, como é que vai ser o procedimento. Então precisa de um regulamento, né, específico que prevê como que vai funcionar essa autorização das cotas de reserva legal. Tá beleza? Tranquilo? Isso aí também é chamado, né, dos bolsões, né, os bolsões. Existe muita fraude nisso, tá, pessoal? Aqui nas terras perto de Iporá, em torno aqui de Rio Verde, tá? Tem muita fraude. O pessoal compra, né, matrícula fria para poder constar que existe reserva. Na verdade, lá já tem 30 donos em cima dessa reserva. É uma loucura, tá? O pessoal realmente não tem escrúpulo, tá? Eles realmente jogam muito sujo, ok? Mas é um permissivo legal, né? Em relação a ter a cota, ok? Ter a cota desde que tenha matrícula, tudo certinho, tudo registrado, né? Tudo regulamentado perante o CAR, tá legal? Então, o Código Florestal, ele traz essa permissão. Beleza? Tranquilo? Bom, nós temos aí os percentuais mínimos, né? Os percentuais mínimos em relação às áreas rurais, né? E as cotas de reserva ambiental, ok? Então tem aí 80% nas áreas rurais de floresta situadas na Amazônia Legal, 35% de cerrado, 20% na floresta e outras regiões, tá legal? E existe também, de acordo com a regulamentação do novo Código Florestal, né? Novo Código porque existiu o antigo, tá? Mas o novo Código é de 2012, ok? Que vão depender aí se existe uma servidão ambiental ou se existe a cota, tá? E aí logo a seguir, no artigo 12, né, nós temos aí a disposição 12, 13 e 14, como é que vai funcionar a questão da redução, ampliação da reserva, localização da reserva e dispensa da reserva legal, ok? Então vamos ver isso? Vamos lá? Vamos lá para o artigo 12? Olha o que fala o artigo 12. Fala em relação ao imóvel rural, né, da preservação. No inciso 1, dispõe sobre os percentuais. No nosso região centro-oeste é 20%. Né? E aí vem os seus parágrafos. Né? Vem os seus parágrafos. Ok? Vamos lá. Vamos analisar aqui parágrafo por parágrafo. O parágrafo primeiro fala o seguinte. Em caso de fracionamento do imóvel rural, a qualquer título, inclusive para assentamentos pelo Programa de Reforma Agrária, será considerado, para fins do disposto do caput, a área do imóvel antes do fracionamento. Ou seja, então quando nós estamos falando de uma área que está sendo destinada para a reforma agrária, né, é um latifúndio, tá legal? Então vai ser considerado ali aquela área antes do fracionamento. Então antes do fracionamento, né, tem uma área aí de 1.000 hectares, né, 1.000 alqueires, enfim. Então essa área vai ter que considerar a sua reserva legal, né, em relação aos 1.000 alqueires, ok? 20% de 1.000 alqueires, tá legal? Então que dá 200 alqueires de mata, tá? Para reserva, beleza? Parágrafo 2º. O percentual de reserva legal em imóvel situado em área de formações florestais, de cerrado ou de campos gerais na Amazônia Legal, será definido considerando separadamente os índices contidos nas alíneas A, B e C do inciso 1 do caput. Então, se nós estamos falando de uma área, né, que é uma área de formação, tá, vai obedecer o que nós já falamos aqui nas alíneas do inciso 1, tá? 80%, 35% ou 20%. Beleza? Parágrafo 3º diz assim: após a implantação do CAR, a supressão de novas áreas de floresta ou outras formas de vegetação nativa apenas será autorizada pelo órgão ambiental estadual, integrante do CISNAMA, se o imóvel estiver inserido no mencionado cadastro, ressalvado o previsto no artigo 30. O artigo 30 fala que, nos casos em que a reserva legal já tinha sido averbada na matrícula do imóvel e em que essa averbação identifique o perímetro e a localização da reserva, o proprietário não será obrigado a fornecer ao órgão ambiental as informações relativas à reserva legal. Okay? Se já foi feito, não é necessário que forneça novamente. Tá? Tranquilo? Então, o que é isso, pessoal? O que está falando essa questão aí, né, do artigo 12? Bom, esse parágrafo 3º do artigo 12, ele fala o seguinte. Vamos supor que a pessoa fez o cadastro ambiental rural, ali feito um mapeamento geográfico, né, todo o pontilhamento, né,
os graus norte, sul, nordeste, enfim, está tudo ali, tudo delimitado, certo? Como a área de produção, onde que está a reserva e onde que está a área de preservação permanente. Aí, depois disso, o proprietário resolve fazer uma supressão de uma nova área. Ah, eu estou expandindo a minha área, essa parte da reserva legal aqui vai me atrapalhar a expandir. Tá? Vai me atrapalhar a expandir. E aí? Pessoal, para isso, ele vai precisar fazer o quê? Ele precisa de uma autorização, precisa fazer um projeto. Tá? E isso, somente o CECIMA, que é o órgão ambiental a nível estadual do estado de Goiás, que vai poder, né, analisar essa documentação para fins de aprovar ou não esse projeto de haver a supressão da área de reserva legal daquele lugar. Beleza? Aí onde que ele vai achar outros alqueires, né, em relação à reserva legal é um problema dele. Se ele vai na própria propriedade ou se ele vai comprar em outro lugar. Beleza? Tranquilo? Isso tem que estar delimitado no projeto. Parágrafo 4º. Nos casos da linha A do inciso 1, o poder público poderá reduzir a reserva legal para até 50% para fins de recomposição quando o município tiver mais de 50% da área ocupada por unidades de conservação de natureza de domínio público e por terras indígenas homologadas. Então, pessoal, o que acontece aqui nesse caso? Quando nós estamos falando da Amazônia legal em áreas de floresta, né, onde que a reserva tem que ser 80%, ela pode ser suprimida até 50%. Por exemplo, quando nós estivermos falando de uma área que for uma área de terra indígena, a gente vai aqui para Mato Grosso, né, em Cuiabá, você verifica ali, né, depois da Barra do Garça ali, várias áreas, né, a zona indígena ali, né, tá legal? Então, existe o crescimento dessa população indígena. Como é que vai ficar? Vai preservar o mato? A pessoa tem que expandir, tem que produzir, entendeu? Então, pode ser suprimida aí até 50%. Beleza? Dei um exemplo ali de Mato Grosso, mas isso não significa que Mato Grosso é 80%, tá? Estou falando que lá existe a zona indígena. Beleza? Bom, parágrafo 5º. Nos casos da linha A do inciso 1, o poder público estadual, ouvido o Conselho Estadual do Meio Ambiente, poderá reduzir a reserva legal para até 50%, quando o Estado tiver zoneamento ecológico e econômico aprovado e mais de 65% do seu território ocupados por unidades de conservação da natureza e por terras indígenas homologadas. Então, essa é uma situação em que, dentro dessa perspectiva, né, estamos falando do ZI. Então, onde que dentro de um determinado local pertencendo ao Estado, por exemplo, o Estado da Amazônia, né, vamos supor em Manaus, e lá já existe um zoneamento ecológico econômico. Né? Então, existindo esse zoneamento ecológico econômico, ela pode ser suprimida até 50% da área de reserva. Beleza? Parágrafo 6º. Os empreendimentos de abastecimento público de água e tratamento de esgoto não estão sujeitos à constituição de reserva legal. Tá? Não tem nada a ver com reserva legal. Okay? Abastecimento público é uma coisa, tratamento de esgoto é outra coisa e constituição de reserva legal é outra totalmente diferente. Tá bem, pessoal? Tranquilo? Ok? Vamos lá. Isso quer dizer o quê? Bom, professor, isso aí não é um caso, né? Essa área de tratamento, né, de esgoto, da área de pluvial, não é lá nesse local, vamos supor que seja instituído, igual aqui na nossa cidade tem, ali indo na Vila Promissão, indo para o presídio, né, para o CIS, do lado esquerdo tem uma área de tratamento ali. Né? Ali vai precisar de uma reserva legal? Não, não vai precisar. Tá? Ali é um caso em que esse empreendimento de abastecimento público ou tratamento de esgoto, ele é dispensado de reserva legal. Olha que perguntinha, hein? Ele é dispensado de reserva legal. Beleza? Dispensado de reserva legal. Ok? Tranquilo? Professor, em quais outras hipóteses também pode haver dispensa de reserva legal? Olha, em áreas adquiridas ou desapropriadas, né?
por detentor de concessão, permissão ou autorização para exploração de potencial de energia hidráulica ou de geração de energia elétrica, tá? Subestações ou sejam instaladas linhas de transmissão e distribuição de energia, ok? Tudo isso dentro do artigo 12, parágrafo 7º do Código Florestal, tá? Então, áreas que já tenham essa concessão ou a permissão para a exploração de energia hidráulica, energia elétrica, ok? E de transmissão e distribuição dessa energia. Também vai ser dispensado de reserva legal as áreas adquiridas ou desapropriadas com objetivo de implantação e ampliação de capacidade de rodovias e ferrovias, tá? Também essas áreas, elas são dispensadas da reserva legal, ok? Beleza? Só complementando o raciocínio aí, tá? Em relação à dispensa da reserva, tá bom? Então, nós acabamos de fazer, né, a leitura aqui do parágrafo 6º do artigo 12. O parágrafo 7º e o parágrafo 8º também falam sobre a dispensa, né, de reserva legal, ok? E daí, né, nós passamos para o artigo 13. O artigo 13, né, vai falar sobre ampliação dessa reserva. Vamos lá? Quando indicado pelo zoneamento ecológico econômico, ZI, estadual, realizado segundo metodologia unificada, o Poder Público Federal, quem? O Poder Público Federal poderá 1. Reduzir exclusivamente para fins de regularização, recomposição, regeneração, ou compensação da reserva legal, tá? De imóveis com área rural consolidada, situados em área de floresta localizada na Amazônia Legal, para até 50% da propriedade, excluídas as áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos. Inciso 2. Ampliar as áreas de reserva legal em até 50% dos percentuais previstos na lei, para cumprimento de metas nacionais de proteção à biodiversidade ou de redução de emissão de gases do efeito estufa. Então, olha só. Em se tratando, né, da criação desses zoneamentos ecológicos e econômicos, e vamos supor que o desenvolvimento, né, está bastante ativo, né, de indústrias siderúrgicas, etc., e verifica-se um crescimento de emissão de poluentes, né, por essas indústrias, muito grande. E isso tem tudo a ver, né, com o efeito estufa. E aí o que pode acontecer? O Poder Público Federal pode aumentar as áreas, né, aumentar as áreas em até 50%. Tá? Se aqui é 20, pode aumentar para 30, ok? Para a preservação, tá, da biodiversidade e redução desses gases. Tranquilo, pessoal? Beleza? Outra situação é em relação à localização da reserva legal. Está no artigo 14. Olha o que fala o artigo 14. A localização da área de reserva legal no imóvel rural deverá levar em consideração os seguintes estudos e critérios: plano de bacia hidrográfica, né, zoneamento ecológico e econômico, formação de corredores ecológicos com outra reserva, ou com área de preservação permanente, ou com uma unidade de conservação, áreas de maior importância para a conservação de biodiversidade e áreas de maior fragilidade ambiental. Tá? Parágrafo 1º. O órgão estadual integrante do CISNAMA, ou instituição por ele habilitada, deverá aprovar a localização da reserva após a inclusão do imóvel no CAR. Né? Parágrafo 2º. Protocolada a documentação exigida para análise da localização de área de reserva legal, ao proprietário ou possuidor rural não poderá ser imputada sanção administrativa, inclusive restrição a direitos, por qualquer órgão ambiental competente integrante do CISNAMA, em razão da não formalização da área de reserva legal. Olha que importante. Então, se eu sou a pessoa que eu estou adquirindo agora uma área, tá? E essa área não tem reserva legal nenhuma, aí eu fiz um projeto para poder falar, olha, eu vou dispor de 20 alqueires para poder destinar uma vegetação nativa ali na minha propriedade. Faço o projeto, dou entrada no órgão competente. Daí pode chover de auto de infração porque eu não tenho lá a minha reserva, eu já passei para o meu nome. E aí? Não pode. Tá? Então, se não poderá ser imputada a sanção,
Significa que esse auto de infração ele já nasce nulo. Beleza? Então, muito importante isso daí, hein? Muito importante, tá? Esse parágrafo 2º do artigo 14, ok? Então, pessoal, esse artigo 14 vai falar que em relação à reserva legal precisa obedecer uma série de considerações a serem pontuadas em se tratando, né, de outras unidades de conservação ou, né, de áreas especialmente protegidas, tá? Ou de uma bacia hidrográfica, para que não possa haver confusão, tá? Uma mistura no mesmo lugar ali, se reserva, se APP, etc e tal. Professor, mas espera aí. Eu fui na propriedade do ciclano e o ciclano me disse que quando comprou a propriedade dele, tinha muito mais do que 20% de área de reserva legal. Só que estava meio que espalhada. Tinha um pouco, né, na propriedade em cima, no meio ali, perto da sede. E ele me falou também que lá, né, eu fui lá, vi um córrego ali que passava embaixo ali na propriedade dele. O córrego fazia divisa com uma outra propriedade vizinha. E ele tinha que manter a APP ali do lado dele, né, daquele córrego. Certo? Ele me falou que como ele utilizava aquela área para produzir e a área de reserva estava picada ali, ele fez um projeto e no projeto onde que ele ia deslocar toda essa área que estava ali picada de reserva para ele poder produzir, ia jogar essa área tudo ali, né, do lado da APP. E aí ficou uma área de extensão de mata muito grande ali ao longo do córrego. Pode isso? Pode. Tá? Desde que no projeto haja obediência, tá? Haja obediência à delimitação da área de preservação permanente ao longo do corpo d'água, ok? E o que é de área de reserva legal e se vai, né, se vai atingir ali, né, os 20% da área total, ok? Se atingir, beleza, e se o órgão aprovar, tranquilo, perfeito, tá? Eu já vi locais que fizeram isso e deu certo. Outros já não fizeram o projeto e não deu certo. Mas existe toda uma questão de estrutura da área, enfim. São vários os fatores, tá bom? Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, a localização está aí, né, estampada no artigo 14, né, no artigo 14 do nosso Código Florestal. Beleza? Vamos lá. Nós temos também o registro, né, imobiliário e inscrição no cadastro ambiental rural. Olha só, o proprietário ele deve registrar a reserva legal no CAR, no órgão ambiental competente. Tá? O registro no CAR vai desobrigar esse proprietário de averbar a reserva legal no cartório de registro de imóveis. Ok? Deixar de registrar a reserva legal no CAR, após a implementação, né, e depois de ter passado um ano de prazo para que o proprietário ou possuidor promova esse requerimento administrativo, aí isso já vai ser considerado o quê? Considera-se uma infração, tá? Uma infração administrativa federal, tá? Nos termos do artigo 55 do decreto 6.514 de 2008, e de multa que vai variar de 50 a 500 reais por hectare do espaço protegido. Tá? Beleza? Uma outra situação também é que vai ser obrigatória a suspensão imediata das atividades em área de reserva legal desmatada irregularmente. Tá? Então, uma vez identificado pelo fiscal competente, né, vai ser imediatamente suspensa aquelas atividades naquela reserva. Então, em relação ao registro imobiliário e inscrição no CAR, vocês entenderam? Eu registrei no CAR, não preciso fazer a informação no cartório de registro de imóveis. Ok? Tá legal? Para poder fazer, né,
ter um novo custo, uma nova taxa, enfim, para que fique mais dispendioso, tá bom? Bem, pessoal, então nós encerramos aqui, tá? A gente volta a falar na próxima aula, né, sobre a regime de proteção da reserva legal e as demais características da reserva. Tá legal? Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.